Bom dia a todos. Hoje gostaria de fazer um vídeo falando sobre a TRG, uma terapia nova, focada e de resultados. Hoje, para ilustrar um pouco o que é a TRG, eu vou contar uma história de minha vida, onde eu fiquei congelado no tempo, lá na minha infância. E mostrar também que a TRG tem um poder de resgatar essas crenças limitantes que ficou armazenada lá na sua infância, na sua adolescência ou na sua vida, no cotidiano da sua vida afora. Esse exemplo que eu vou dar sobre minha pessoa, e para as pessoas entenderem como funciona o mecanismo da TRG no nosso software emocional, é uma forma muito interessante. Tinha 12 anos, eu propriamente dito, 12 anos. E eu sempre gostei de futebol. Deu dos 12 anos, já joguei futebol. Porém, naquela época, não tinha nem relógio, despertador. E eu tinha que fazer uma viagem para um jogo do Uberaba Esporte, em Uberaba, time que eu comecei minhas carreiras de base. E tinha que sair marcado 5 horas da manhã. Porém, não tinha despertador, nem celulares para nos acordar. E quem era o responsável, incumbência de fazer isso, era minha querida mãe. E só que naquele dia, por motivos, que ela sempre cumpria à risca os horários de acordar, eu tinha uma viagem demandada naquele dia, saindo 5 horas do local combinado, com todo o time em um ônibus, para ficar uma semana fora. E nesse exato dia, a minha querida mãe, ainda que faço ilusão a ela, porque agora é dia das mães, ela não acordou, e tampouco eu. E o que aconteceu? Esse horário eu acordei atrasado. Quando acordei, mesmo assim, me dirigi ao local da saída, onde estava combinado, que era o Uberaba Esporte. Quando cheguei lá, já era 6 horas da manhã, e a equipe já tinha se deslocado de viagem, onde iriam ficar uma semana, no futebol. Desde aí, o que aconteceu? Eu fiquei congelado nesse momento. Por quê? Atualmente, depois, eu nunca perdi mais um horário. Sempre chegava no horário certo, e se alguém atrasasse comigo, eu ficava chateado, porque eu me remetia lá naquela data. Porque quando eu cheguei e não tinha ninguém, eu simplesmente me debrucei e chorei. Tinha 12 anos na época. E eu chorei muito e falei, poxa vida, me frustrei. Naquele momento eu fiquei congelado. E esse congelamento me acompanhou até hoje, antes da TRG, porém vou explicar. E esse congelamento me trouxe problemas, porque se marcasse comigo e não cumprisse, por exemplo, se tivesse de sair num horário combinado, aquele horário era combinado para mim, ponto. Às vezes teve até problema, porque você marcou, então por que você marcou? Como ficou registrado? Eu gostaria de explicar como que fica registrado, congelado naquele tempo. Outro exemplo que eu vou dar, que eu me libertei também da TRG, porque muita gente entende que TRG é só sobre depressão, ansiedade, problemas muito complicados, Mas não, é problema do dia a dia, que você fica, na infância você fica naquele espaço-tempo congelado, só que o nosso inconsciente é atemporal, e ele entende o que aconteceu lá, ele entende hoje aqui, no presente. Outra coisa também que aconteceu comigo, eu fui jogador profissional com 17 anos de idade. E o que acontecia? Eu não estava preparado para dar entrevistas. E como eu joguei profissionalmente com 17 anos no Mineirão e em outras partes do Brasil, na época era um time muito bom na época, na minha cidade, e as pessoas chegavam para me fazer entrevistas. E quando chegava a entrevista, eu tinha simplesmente pânico, porque eu não sabia falar.
17 anos, já profissional, e ficou isso registrado também, outro tipo de congelamento naquela época. Chegava com o microfone perto de mim, simplesmente me dava pânico, porque eu não sabia o que falar. Né? Dessa forma, é mostrar para vocês como fica congelado lá na infância. E teve a infância e também teve na adolescência, com 17 anos. É isso que eu gostaria de mostrar para vocês, como funciona o nosso inconsciente. Ficou registrado e congelado, travado. Entendendo isso, eu tinha horror a entrevistas. Chegava com o microfone, reportagem, perguntando como era o jogo. Eu simplesmente travava. A minha resposta era tímida, sem nenhuma expressão facial, porque a expressão facial e a voz não saía, simplesmente não saía. Era muito difícil para mim e eu tinha pavor naquela época. Não fui preparado para dar entrevista, fui preparado para jogar futebol, não para dar entrevista. Entendendo tudo isso, é isto que eu gostaria de mostrar para vocês como funciona a nossa mente. E a TRG, depois que fiz o trabalho da TRG, passei por todas as etapas, você volta lá naquele momento e se descongela e faz um reprocessamento emocional, faz um reprocessamento do que aconteceu, tirando você volta no dia fatídico, ou no dia que aconteceu o congelamento, ou que aconteceu fatos. Você volta em todas as passagens que te trouxe o congelamento e você se reprograma, fazendo mudar a sua percepção. É isso que a TRG faz. Pode ser com relação a tudo. Quando você faz TRG, você não vai naquela área específica. Eu dei 2 exemplos para contextuar a minha fala. Porém, ela serve de uma forma geral para todos os congelamentos, para todos os problemas emocionais, como depressão, ansiedade, pânico, tudo pós-traumático. O que acontece com o nosso emocional é o que não conseguiu se diluir, fica o corpo, a mente absorve e fica registrado até que você faça um reprocessamento. As terapias convencionais podem ajudar muito, porém, a TRG vem fazendo de uma forma que ela nos dá resposta rápida, focada. Simplesmente um trabalho entre o terapeuta e o seu cliente. Pode-se resolver traumas que ficou acometido ao longo de todos o período da sua infância, vida, né, e até os dias atuais. Você resgata tudo isso, como aconteceu comigo, e é muito interessante. Se vocês interessarem sobre o assunto e quiserem fazer uma psicoeducação ou fazer uma conversa online sem compromisso para entender como funciona um pouco mais a TRG, estou à disposição para que você possa simplesmente entender. E se você entender e quiser fazer um reprocessamento, estamos à disposição na plataforma do TikTok, YouTube, Instagram e Facebook. Meu nome é Antônio Iron Mariano. Quem quiser acessar, tem vários vídeos explicativos sobre depressão, ansiedade. E vai lá, quem quiser curtir, gostou do que foi falado, vai lá, dar um ok e nos adiciona. E passa a nos seguir, porque tem muitas informações que a gente pode estar passando para ajudar pessoas que estão com esses problemas emocionais, né? Então, eu gostaria de poder estar ajudando vocês sem compromisso, para simplesmente, quem quiser entender, o agendamento pode ser feito online e estritamente de graça, porque nós estamos em formação e nós queremos ajudar pessoas. E existe um tabu que pessoas que vão à terapia, ou psicólogos, estão com problemas e as pessoas não gostam de comentar sobre coisas pessoais. Mas contar que esta terapia é totalmente segura, baseado na ética profissional, de não passamento dos fatos, é muito interessante. E quem quiser interessar por esse método novo,
que está ganhando não só o Brasil, mas ganhando o mundo, com adeptos que têm resultados que são ótimos. Eu contei um exemplo meu, particular, para mostrar para vocês que funcionam. E quem quiser conhecer, estou à disposição nas plataformas. Antônio Iron Mariano. Procura lá e passa a nos seguir. Um abraço a todos, fiquem com Deus.